Olá, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez no Pensando Bem. Eu sou o Life Coach Júlio César e hoje eu quero falar com vocês sobre o sistema de crenças. Olha que legal esse tema. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Espero que até o final dessa curta mensagem você possa estar edificado, aprendido alguma coisa nova. Muito bem, então vamos lá. O que é crença, sistema de crenças? Eu tento explicar isso nas minhas palestras e treinamentos e a gente tem assim uma certa dificuldade de falar. A palavra crença, né, já tem assim as pessoas já têm uma opinião formada e pensa logo numa fé, numa religião, né, num tipo de espiritualidade. E, na verdade, dentro desse segmento da programação de neurolinguagem, ou do life coach, ou do behaviorismo, do comportamento, do estudo do comportamento, as crenças, para ilustrar, para dar uma explicação, né, principalmente para aqueles que estão lidando com o tema pela primeira vez, o sistema de crenças não está se referindo em si a religião da pessoa, mas aquilo que a pessoa acredita piamente. Então eu ilustro, para poder ajudar a entender, a superstição, por exemplo. O que é uma superstição? As pessoas, quando elas acreditam em determinadas coisas como a ferradura da sorte, né, o pezinho do coelho da sorte, ou a bolsa no chão dá azar nas finanças. Não sei se vocês lembram disso, né? Antigamente tinha muito aquilo, o chinelo virado, a mãe morre, né? Eu até brincava com a minha mãe que eu falava para ela assim, salvei sua vida várias vezes, né? O chinelo estava virado e eu desvirava, né? Então tem pessoas que falam passar embaixo da escada, dá azar, gato preto dá azar, né? Coitado do animalzinho. Não tem nada a ver com isso, e são crenças, e elas são crenças petrificantes, porque as pessoas elas agem em cima daquilo que ela acredita. No caso da superstição, ela gera na pessoa um hábito, um medo, né, que move, ela mexe com o comportamento dela, né? E muitas vezes são coisas irracionais, ilógicas, crendices, né, que as pessoas antigas colocaram, ou que a família acreditava naquilo, né? Então nós temos esse exemplo mesmo. Se a ferradura desse sorte, pensa, né? Nós não veríamos tantos animaizinhos aí sofrendo, puxando coisas pesadas, né? E o coelho também não perderia a perninha dele se ele fosse o bichinho mais sortudo que existe. Então isso são crenças, a pessoa acredita naquilo e aquela crença leva ela a um comportamento. Eu vi um gato preto, eu vou sair, vou desviar da escada. Claro que o assunto que eu quero falar com vocês é muito mais importante do que essas superstições. Quando eu falo do sistema de crenças, eu falo daquilo que a pessoa traz para a vida dela como uma verdade. E que muitas vezes, né, quando é uma crença petrificada, enraizada nela, não é verdade. Por exemplo, quando você conversa com uma pessoa, quando você tem um tempo com uma pessoa, conhecendo aquela pessoa, que você percebe nela que as coisas que ela acredita, principalmente ao seu próprio respeito, você vai perceber às vezes que aquela pessoa está sobrecarregada. É normal nós detectarmos crenças petrificadas em pessoas que dizem assim, olha, eu sou velho demais, eu sou burro demais, minha mãe sempre me falou que não daria certo, meu pai fala que eu não ia ser nada na vida, tudo para mim é mais difícil. Já ouviu isso? Alguém falar assim, não, tudo para mim é mais difícil. Um dia eu atendi uma moça no consultório que ela falava assim, eu tenho dedo podre para escolher namorado, eu só
os namorados que eu tive até hoje, todos não prestaram. Então ali, nitidamente, nós detectamos uma crença. E conversando com ela, aí você vê que vem da mãe, a mãe dizendo homem não presta, ou da experiência ruim que a mãe passou e inculcou aquilo, né? E a pessoa precisa implodir essa crença, esse pensamento dela, para que ela possa evoluir nessa área, né? Como diz, eu não sou ninguém. No caso dessa moça, nós trabalhamos muito essa questão daquilo que ela acreditava. E com ela deu muito certo, que quase um ano depois ela casou, e já está casada há alguns anos, já tem filho e está muito feliz, mas foi necessário destruir esse pensamento, essa crença. Isso que nós chamamos de crença. São coisas que não são verdades, são generalizadas. A pessoa coloca aquilo como uma verdade para ela e passa a viver aquilo no dia a dia, acreditando que não é capaz, se autocomiserando, né? A autocomiseração hoje é uma coisa que a gente lida diariamente, né? Pessoas que eles precisam que você sinta dó dele. Se você sentir dó, se ele conseguir te comover contando as suas dificuldades, os seus problemas, aí então ele se sente realizado. E a própria pessoa, na maioria das vezes, não percebe isso. Eu tive a oportunidade de atender um jovem em Nova York, que o pai dele falava para ele assim, você é o alquimista às avessas. Né? Que o alquimista, tudo que tocava vira ouro. E ele, tudo que tocava, usava um termo pejorativo. E aquele jovem acreditava nisso. Então ele não conseguia crescer, evoluir. Ele já tinha falido a empresa dele uma vez, estava caminhando para a segunda falência, até então que nós fizemos uma intervenção e ele conseguiu romper isso. Né? Perdoar o pai, conversar com o pai sobre isso, porque aquilo tinha se tornado para ele uma verdade. Nesse ponto das crenças, abrindo um parênteses, vejam vocês, nesse caso específico, como é importante a fala de um pai, de uma mãe para uma criança. Isso tem sido um tema grave para os nossos dias, porque a mente da criança, né, é um papel em branco. E a gente já começa a construir com esse tipo de ofensa, né? Você pode até chamar a atenção de uma criança, mas quando você diz você é isso, aí já não é uma correção, é um rótulo. Você está sendo, tudo bem. Você é, até porque nós gravamos na nossa memória aquilo que nos emociona, tanto positivo quanto negativo. Emocionar é definitivamente uma forma de educar. Então, quando você grita uma coisa para uma criança, para uma pessoa, quando você enfatiza aquilo que gera uma emoção negativa nela, você está gerando crenças. Isso é crença. Aquela criança cresce e pensando naquilo que você falou. A criança não tem filtro para os educadores, para o pai, para a mãe e para os professores também. Então, quando um professor rotula uma criança, ele está gerando um prejuízo muito grande para ela no futuro. Tem um livro que chama Há Poder nas Suas Palavras, Don Gossett, o autor, um americano, que ele conta a história de uma menina que a mãe vestia nela uma roupa curta, uma sainha muito curta, e o pai dizia, essa menina, quando crescer, será uma prostituta. Essa menina, todo dia, ficava repetindo isso com a menina. E realmente, na idade adulta, ela se tornou aquilo que o pai tanto enfatizou para ela. Então, gere emoções positivas, né, nas crianças. Diga coisas boas. Eu sempre falo isso, que a nossa cultura, né, que é cultural, que as musiquinhas que nós cantávamos quando éramos crianças, nada dava certo.
todas as musiquinhas. Era o Atirei o Pau no Gato, Boi da Cara Preta, O Amor que Era de Vidro Quebrou. Na verdade, no processo cognitivo de educação, nós já viemos de uma cultura que subestima o país que a gente vive, subestima, né, aquela síndrome de vira-lata que os antigos falavam. Então, as crenças são desenvolvidas com isso, com o processo de educação, e aí precisamos no futuro, né? Por isso que quando nós vemos hoje, quando eu vejo hoje assim, um educador irado, né, agredindo uma criança com palavras, proferindo ofensas, gerando rótulos, dói profundamente em nós. Por quê? Porque eu sei que lá na frente essa criança vai precisar de ajuda, né? Educar é emocionar. Se eu perguntar para você assim, quais são os 5 filmes da sua vida, os melhores filmes, normalmente você vai falar filmes que você chorou, que você se emocionou. Então tudo que emociona fica cravado em nós. Muito bem, que fique bem claro então isso para você, que educar é emocionar, que aquilo que nos emociona nos ensina. Nossa vida é marcada pelos momentos de grande emoção, então gere emoções positivas nas crianças, principalmente, e em todas as pessoas. Agora, você que vem com uma sobrecarga de crenças limitantes, né, que te limitam, que te impedem de evoluir, que trazem para você uma autoestima, uma baixa autoestima, uma imagem negativa ao seu respeito, é muito importante que você detecte isso, observe isso, deixa evidente, jogue luz sobre esses sentimentos e essas afirmações que você faz, às vezes no espelho, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que ela tem um exercício que nós fazemos dentro do treinamento, que a pessoa conversa com ela no espelho e ela acaba se ofendendo, sabe? Ela está muito magoada com ela mesma, a verdade é essa. Então pense sobre isso para você trabalhar, implodir essas ideias, esses pensamentos, né? Porque na verdade eles nos limitam. É muito importante você ter fé, acreditar em você, lutar, perseverar, não importa quantas vezes você caiu, o importante é que você levante todas as vezes, ter uma autoafirmação, uma vontade muito grande e superar, né, destruir, tirar da sua vida as crenças que foram deixadas para você, ou como herança, ou você mesmo que permitiu, que nós permitimos isso. Ter uma mentalidade que a gente chama um mindset vencedor, né? Otimista, de quem vai conseguir, de quem vai lutar, de quem vai vencer. E essa mentalidade ela é muito importante. A mente sã, o corpo sã. A mente curada, uma mente positiva, animada. Isso interfere na sua linguagem corporal, interfere no seu vocabulário, interfere no seu modo de vida, né? Crenças positivas, uma fé verdadeira e positiva, ela traz para você um outro padrão de vida, um outro padrão de comportamento. E com certeza as pessoas que convivem com você vão agradecer. Elas vão ficar mais felizes também em ver a tua felicidade, em ver a sua transformação, e você vai ser uma pessoa que vai ajudar, né? Porque quem está curado ajuda a curar. E quem está ferido, muitas vezes, ajuda a ferir mais ainda. Então, fica para você essa meditação, destruindo as crenças limitantes e vivendo uma vida de vitórias, de conquistas, com muita fé. Um abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo Pensando Bem. Tchau, tchau!